Glória a Deus. Boa noite, Igreja Casa do Pai. Vocês estão aí, bem felizes? Uma alegria para mim estar aqui nessa noite compartilhando a poderosa palavra, o poderoso evangelho da salvação. Amém? Hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma das igrejas no qual Jesus se revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos e revelou as cartas que ele queria enviar a essa igreja. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. E eu vou falar nessa noite porque eu creio que temos vivido algo parecido e Jesus quer chamar a nossa atenção para isso. Você está de coração aberto para receber a palavra de Deus hoje? Vamos lá, então. Então, quero ler Apocalipse no capítulo 3, a partir do versículo 14. Se você está com a Bíblia aí, abra Apocalipse capítulo 3, 14. E fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse, gente? Quem é? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, certo? Então Jesus que está dizendo isso à igreja. E ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Primeira coisa que eu quero iniciar falando aqui é que essa cidade de Laodiceia é uma cidade que até hoje possui esse nome, está lá na Turquia, se você for procurar no mapa. Mas nem sempre essa cidade se chamou Laodiceia. Antes dela ter esse nome, se você for pesquisar lá, eu dei um Wikipédia, graças a Deus que existem essas coisas hoje, e diz que antes de se tornar Laodiceia, o nome dessa cidade era Dióspolis. E Dióspolis, se você reparar, significa a cidade de Deus. Diospolis, a cidade de Deus. Só que em determinado ano, uma rainha quis que o rei a homenageasse. O nome dessa rainha era Laodice. E ela convenceu aquele rei a mudar o nome da cidade e colocar o nome de Laodiceia. Que se você for pegar o significado dessa palavra Laodiceia, ela significa o povo que julga. Então, de uma cidade que estava impregnada na sua natureza, no seu nome, né? A identidade daquela cidade era o quê? A cidade de Deus. Deus estava em primeiro lugar, Deus estava na vitrine, o próprio nome falava isso, a cidade de Deus. Por causa dessa rainha, se transformou na cidade que o povo julga. A história é mais ou menos essa, certo? E é bom destacar também que diferente disso, diferente das outras igrejas que Jesus escreveu as cartas no Apocalipse, né? Em várias igrejas Jesus começa a falar: essa cidade aqui, eu tenho por mim que você perdeu o primeiro amor. Outra cidade estava envolvida com escândalos doutrinários, ensinando outras coisas além da palavra. Só que Laodiceia não. Laodiceia aparentava ser uma cidade bem estruturada, uma igreja bem estruturada, sabe, uma igreja que seguia a palavra,
uma igreja que era rica, era muito próspera, porque a própria cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica naquela região. Vou falar um pouco mais disso na frente. Então, não tinha nenhum defeito desse, doutrinariamente falando, que pudesse acusar essa igreja, essa cidade de Laodiceia. Não era uma igreja que pregava aquela teologia da prosperidade, venha para Deus, Ele vai te enriquecer e vai suprir os seus desejos, né? Aquela hipergraça, pode vir, pode pecar à vontade, que Deus vai te perdoar eternamente, você não precisa nem se arrepender para isso. Não era uma igreja que pregava essas heresias, que hoje em dia está tão em evidência aqui. Então, como eu falei, era uma igreja que funcionava bem, certo? Mas então, por que está falando de Laodiceia? Porque Jesus falou tantas essas coisas, né? De quente, morno, vejo que você está assim, assado. E eu quis dividir isso em 5 partes. Vou ser breve. A primeira parte fala sobre uma característica da igreja, que era a mornidão da igreja de Laodiceia, certo? Vamos ver aqui esse primeiro diagnóstico que o próprio Jesus deu para esse povo. Essa facada, posso até dizer assim, que Jesus aponta nesse texto. Fala assim, vamos lá, vamos reler novamente essa primeira parte. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O engraçado, gente, quem aqui já escutou esse texto antes? O engraçado é que eu já vi tantas pessoas dando interpretações equivocadas sobre isso. Não sei se é para construir uma narrativa, enfim. Mas vamos lá. Eu já vi pessoas falando assim, o crente morno é aquele crente que está em cima do muro. O frio é aquele que já se decidiu. Eu não quero seguir essa vida de Deus, de igreja, né, de ser discípulo de Jesus. Não, isso aqui não é para mim. Eu vou viver a minha vida no pecado, né, me deleitando nas paixões da carne, entendeu? Eu já me decidi, é isso que eu quero, não quero Deus. E ele falava que o frio era esse. E o quente já era aquele cristão, aquele crente fervoroso, né? Aquele crente cheio do fogo de Deus, decidido que vai seguir a Jesus, e é um cara fervoroso na fé. E o quente seria esse. E o morno quem é? É aquele que estava ali no meio, em cima do muro. Não se decidiu ainda o que quer da vida, né? Algumas pessoas falam o famoso crente Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. Então eu já vi tantas pessoas falando desse texto, aplicando isso, né, esse ensino. Contudo, a própria Bíblia nos deixa claro que não é isso que Jesus estava falando. Não é isso que a palavra está querendo dizer. Até porque a indicação clara de que não é sobre isso é quando a própria Bíblia fala no versículo que quem deras fosse frio ou quente. Você vê que ele coloca que o frio e o quente são bons. Está no mesmo nível de desejo. É bom ser frio e é bom ser quente. Sabe, o frio, por isso que o frio não pode ser esse mundano que não está nem aí para as coisas de Deus. Por quê? Porque nunca que a palavra vai falar que ser frio é bom. Será que Jesus vai falar que negar ele é bom, é algo bom? Logicamente não. E Jesus fala para o morno, antes você fosse frio ou quente. Ou seja, o frio é bom, o quente é bom também, o ruim é o morno. Entenderam ou não? Amém ou não amém? Mas isso, gente, explicando, isso reflete exatamente a posição geográfica da cidade de Laodiceia. Laodiceia, ela era vizinha, era cercada por 2 cidades, que era a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis, certo? Então, na cidade de Herápolis, haviam águas conhecidas por terem poderes, conhecidos como poderes medicinais, por serem águas quentes. Então, do lado de Laodiceia, existia Herápolis, que jorrava de Herápolis rios com fontes de águas quentes, águas termais, certo? Antigamente, acreditavam que eram águas medicinais, águas terapêuticas. As pessoas estavam enfermas e usavam a temperatura daquela água para curar das enfermidades, para ajudar na cura das enfermidades, enfim. Então, eram essas águas terapêuticas, águas quentes. Do outro lado, tinha Colossos. E as águas de Colossos eram águas geladas, águas potáveis, água boa de beber. Sabe
todo viajante que passava por lá queria parar nas águas de Colossos para quê? Para se refrigerar, para ter alívio, para renovar as suas forças bebendo aquela água, né? Para ter alívio, sentido de refrescar, enfim. Então, como eu falei, a água de Colossos era essa água que trazia refrigério na vida das pessoas. E as águas quentes de Herápolis eram essas águas para tratamentos, para fins terapêuticos, medicinais, né? Para curar doenças, dores no corpo. Enfim, o que eu quero falar sobre isso? O problema é que muitas vezes nós estamos como essa água morna. Essa água, desculpa falar a palavra, mas inútil, que não tem utilidade alguma, sabe? Às vezes nós, como cristãos, nós não temos sido refrigério para a vida das pessoas que nos procuram, por exemplo. Sabe, será que se alguém chegasse para nós e conversasse conosco, alguém que está precisando de refrigério, está vivendo uma vida muito atribulada, sabe? Alguém com um coração muito quebrado, muito ferido, com muito desanimadas, enfim. Será que se ela parasse para conversar conosco, ela sairia aliviada? Ela sairia com refrigério? Ela sairia renovada? E é isso que a cidade de Laodiceia era. Ela não tinha poder, ela não conseguia influenciar ninguém. Ela nem gerava cura e nem gerava refrigério na vida das pessoas. Tantas pessoas que passam por nós no nosso dia a dia, igreja. No seu ambiente de trabalho, quantas pessoas passam por você lá? Na sua faculdade, escola, quantas pessoas têm contato com você? E eu posso te falar uma coisa: pessoas que não conhecem Jesus, elas precisam de um refrigério, elas precisam de cura, elas têm coisas quebradas dentro dela. Mas quantas pessoas passam por nós e nós não temos sido essa resposta? Ah, Gabriel, mas eu sou líder de célula, eu faço... Ah, meu irmão, você pode ser líder de célula, pode ser líder de setor, você pode ter um alto cargo hierárquico na igreja. Mas se você apenas repete aquilo que você escuta e você de fato não gera algo na vida das pessoas, a gente pode estar assim, como Laodiceia, como essas águas mornas, essas águas sem propósito, que não gera nada na vida de ninguém, nem refrigério e nem cura. Amém? Mas a tônica do texto é uma palavra também chamada intensidade. O que Jesus está falando é que não ser intenso é ruim, é ser morno, é não ter intensidade. Jesus está falando assim, ó, eu não suporto, quando Jesus fala, eu estou a ponto de vomitar, o que ele está querendo dizer é, eu não suporto quem não é intenso, sabe? Quem não é inteiro, quem não faz as coisas de todo o coração. Aquilo que está fazendo para mim. Se eu te chamei para ser frio e matar a sede de alguém, seja completamente frio. Leve refrigério para a vida das pessoas. Leve alívio, que o cansado chegue até você e saia saciado pela fonte de Deus que há dentro de você e está jorrando. Se Ele te chamou para ser quente, seja quente. Seja como essas águas terapêuticas, gere cura na vida de alguém. Que o cansado, que o enfermo, que alguém que está doente de alma, angustiado de alma, chega até você e você tem cura, tem águas quentes de Deus que flui dentro de você para levar para ela. Seja assim, amém ou não amém? Agora, o que não dá para ser é ficar no meio do caminho. Quando as águas se encontram em Laodiceia, se torna morna e não tem utilidade alguma. Sabe, essa carta fala muito conosco. Eu sei que eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas é como se depois dessa pandemia, quando nós voltamos às nossas atividades e tudo, eu sinto, posso estar muito errado, tomara que eu esteja errado mesmo, mas eu sinto que é como se tivesse tido um manto de preguiça na vida da igreja, ou de alguns tão somente, no qual eu me incluo, né? Sabe, há uma mornidão querendo tomar conta do nosso coração. Nós não estamos conseguindo ser mais intensos como antes, comprometidos como antes. As coisas estão mais cansativas agora do que antes. Nós não estamos mais conseguindo priorizar as coisas de Deus como antes, né? E o que a carta de Laodiceia está condenando nessa igreja é exatamente o que Jesus está falando. Meu querido, você não consegue ser intenso. Por isso as suas águas estão mornas. Tão mornas que eu estou a ponto de vomitar-te.
Colossos é intenso na água fria. É intenso no propósito de levar refrigério. E Herápolis era intenso na água quente, mas você não. Você é morno. E quem já bebeu água morna, gente, sabe? Se você está com ânsia de vômito, a pior coisa que tem é você estar com ânsia de vômito e ficar com aquilo. Né? Quando você vomita, passa. É o melhor remédio. Melhor que tomar um Dramin. Não é verdade? Mas, uma dica. Se você tiver com ânsia de vômito, tome um pouquinho de água morna, meu irmão. Na hora vem aquela regurgitação de você colocar tudo para fora. Porque a água morna serve para isso. Alguém que bebe água morna, ela vai vomitar. Basta beber essa água morna que você vomita imediatamente. Então, o morno nessa situação é nada mais, nada menos do que uma pessoa inútil, sem utilidade, sem propósito, uma água que não servia para nada, sabe? Aquele que não é refrigério na vida de ninguém, aquele que não gera cura na vida de ninguém, aquele que não alimenta ninguém, ninguém está se alimentando de você, certo? Aquele que quando as pessoas estão perto, elas não saem transformadas, elas saem da mesma forma como estavam antes. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar, sobre a mornidão da igreja de Laodiceia. O segundo ponto está no versículo 17, que eu intitulei como a autossuficiência. E fala assim, no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Vírgula, aqui o Senhor fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse tipo de pensamento é exatamente aquelas pessoas que têm esse espírito de religiosidade. O que é, Gabriel, religiosidade? Religiosidade é você achar que pelo seu esforço, por aquilo que você conquista, você consegue ter algo de Deus. Sabe, a religiosidade é você achar que pelo seu mérito é que você está onde você está hoje. Eu não preciso de graça, porque graça não é recompensa. Porque senão não seria graça, seria uma recompensa. Eu não preciso da graça de Deus. Por quê? Porque eu mesmo faço as coisas. Não tem aquela frase tão orgulhosa? Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Não foi Jesus que pagou o preço, fui eu que paguei o preço. E é aquele sentimento de religiosidade, de autossuficiência, sabe? Laodiceia era essa igreja que não tinha que tinha dificuldade em achar um pecado em si. Ela se achava suficiente demais. Uma igreja que se vangloriava de andar em santidade. Eu sou top, cara. Tu quer me ensinar alguma coisa? Eu nasci na igreja, cara. Eu já tenho curso e cursos. Posso até dar aula de teologia. Eu já estou num patamar espiritual perto de Deus. E vem aquele orgulho ridículo, sabe? E quando isso acontece, você começa a julgar as outras pessoas como se você fosse espiritualmente superior a elas. Você viu fulano? Que dali não perde um capítulo do BBB. E ainda vem na igreja levantar as mãos. Você viu o cicrano? Cheio de contatinho no WhatsApp, pensa que eu não sei. Né? Deve ter apagado agora porque veio para a igreja, né? Mas não me engano. E sempre vem aquele olhar de julgar os outros. Porque se você julga é porque você está se achando superior. É ou não é? Começa a se achar melhor do que os outros. Eu vi uma frase que diz assim, o pior orgulho que um cristão pode ter é o orgulho da santidade. É aquele que tem um olhar arrogante. É aquele que se acha mais santo do que o outro. E é aquele que é autossuficiente, porque eu já sei o caminho, ninguém precisa me ensinar, né? Sabe qual é o problema dessa mentalidade, gente? É que ela é carregada de uma convicção de que eu não preciso de Cristo. Eu já sei o que fazer. Eu já sei o caminho que eu tenho que perseguir para chegar no céu. Eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de alguém que perdoe os meus pecados. Por quê? Porque eu não tenho tanto pecado assim. Só tenho uns probleminhas, pecado não. Né? E eu queria eu queria citar para você, que isso me faz muito lembrar lá em Lucas, no capítulo 7. Fala da história de uma mulher que
vai até a casa de um fariseu. E Jesus tinha sido convidado por aquele fariseu para ir até a casa dele jantar, certo? E nesse jantar, aquela mulher choca o ambiente, porque ela entra dentro daquela casa sem ser convidada. E ela choca o ambiente, por quê? Porque quando Jesus estava lá, ela se deita aos pés de Jesus. Chora ao ponto de ensopar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E enxuga os pés dele com o quê? Com o seu cabelo. Olha que cena feia, posso dizer assim, né? Para um jantar que estava todo mundo lá, os fariseus, enfim. E era uma cena totalmente desconcertante para aquela época, principalmente. E nessa cena, o fariseu que tinha convidado Jesus para a sua casa, a Bíblia fala assim, e ele pensa consigo, ou seja, e ele fala consigo, ele pensou só com ele. E ele pensou assim, cara, esse Jesus aí não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, essa pecadora que está aí nos pés dele. Essa mulher que é chave de cadeia, essa mulher tem a ficha suja no cartório. É uma pecadora. Se ele fosse profeta de verdade, ele jamais faria isso. Ele está querendo enganar quem? Agora eu sei que ele não é um profeta, porque se ele soubesse, ele não estaria deixando ela fazer isso. Por quê? Porque ele estava em conluio com essa mulher, ele estava, né? Enfim, você entendeu. E Jesus, a Bíblia fala que conhecendo o coração daquele fariseu, ele chega e faz uma pergunta. Faz assim, Simão, eu tenho uma pergunta para fazer. Um certo homem devia 500 dinheiros. 500. O outro devia 50 dinheiros. E os dois deviam para o mesmo credor. Só que eles não tinham como pagar. E o credor, então, decidiu perdoar a ambos. Aí Jesus pergunta, quem vai amá-lo mais? Simão respondeu, penso eu, o que foi perdoado em 500. Que é mais dinheiro, não é verdade? Jesus fala, muito bem. Aí Jesus começa a entregar a história. Eu entrei na sua casa e você não me beijou. E ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os meus pés. E ela lava e enxuga os meus pés com as próprias lágrimas. Você não me deu óleo na cabeça. Ela entregou um unguento precioso que ela tinha. Mas você não fez nada por mim. Mas essa mulher fez tudo o que você não fez. Sabe por quê? Porque ela se sente muito mais perdoada. Você está entendendo? E Jesus depois fala, quem foi mais perdoado, mais ama, mais vai amar. Ela sabia, ela se sentia muito perdoada por Jesus, por isso ela demonstrou aquele amor tão intenso. E olha o que Jesus está dizendo, sabe por que essa mulher consegue ser mais intensa do que você, Simão? Porque ela sabe o tamanho da dívida dela, ela tem consciência do tamanho da dívida que ela tem. Ela sabe o tanto que ela precisa, que ela depende. Por isso que ela estava sendo tão intensa com Jesus naquela hora. É por isso que ela estava tão intensa, porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. E aqui está, meus queridos, o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que não precisava ser perdoada, porque ela não tinha tantos pecados. Ela se achava o suficiente. Ela se achava, estou bem, próspera. Nada eu sinto falta. Está tudo bem já comigo. Não preciso de alguém que me perdoe, né? E é exatamente isso que Jesus está falando. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Quando eu falo sobre intensidade. Você está entendendo ou não? Às vezes a gente está assim, cara, eu estou bem. Eu estou rico. Minha vida está ótima. Estou bem estabilizado. Tenho um bom salário. Tenho uma boa família. Tem uma boa igreja local, está tudo ótimo comigo, não é? Eu não preciso nem procurar ninguém para confessar pecado, porque eu não tenho pecado. Minha vida já está autossuficiente, eu já sei o que eu preciso fazer. Rico sou, nada eu sinto falta, já está tudo bem comigo, né? É uma igreja autossuficiente, uma igreja que olha para ela e não vê necessidade de uma intervenção divina de Deus. Você está entendendo ou não, igreja? Uma igreja que, quando eu falo igreja, gente, não estou falando de igreja local, estou falando, nós somos a igreja. Estou falando de mim e de você, amém?
Um povo que pensa que já está tudo bem e que não precisa de mais nada, porque já é um povo autossuficiente. Um povo que não precisa da graça, da intervenção de Deus, sabe? Um povo que já aprendeu a caminhar sem a presença de Deus. Já sabe o que precisa fazer, não precisa do Espírito de Deus guiando ele ali. Olha que coisa triste. Um povo que vive uma vida de Deus, mas sem Deus. Que já apertou o botão do automático. Saiu daquele lugar de dependência. Já sabe o que fazer e está caminhando. E é uma igreja. A igreja de Laodiceia, a famosa igreja de Laodiceia. Infelizmente, isso é o que tem acontecido com nós. Viver em santidade para quê, cara? Eu já vi tanta gente vivendo uma vida de pecado, saindo do culto, indo para casa assistir pornografia, e ele parece que está bem. Eu já vi tantos maridos vindo aqui com as mulheres, dar um beijo, sai daqui, vai ficar olhando no Instagram, fotos de outras mulheres, e tem adultério, e ele também olha a família ali, parece que está bem. Então para que eu vou ser intenso? Se não ser intenso, está tudo bem. Discipulado, para que eu quero discipulado, cara? Eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já nasci, meus pais já me ensinaram, meus pais também são da igreja. Para que isso? Eu já sei. Uma igreja que já sabia, uma igreja que não precisava que alguém perdoasse seus pecados, que o Senhor perdoasse seus pecados. Uma igreja que busca também mais palavras que elevem o seu autoestima para massagear, alimentar o seu ego, né? E foge da palavra que confronta. Sabe, alguém que às vezes vem para o culto para se sentir melhor, para escutar uma palavra de ânimo, para renovar as baterias para uma nova semana de trabalho, e que Deus abençoe o meu trabalho e me prospere em tudo que eu for fazer. Que está buscando a casa de Deus apenas para si mesmo. Você está entendendo ou não? Eu escutei uma vez um cara falando: a igreja, ela precisa... As pessoas que frequentam a igreja precisam pedir apenas duas coisas: perdão e santidade. Perdão e santidade. Só que as pessoas estão vindo para se sentir melhor. Eu nunca esqueço o Rodolfo Abrantes, uma vez que ele falou assim: o evangelho é para você só até o momento que ele te encontra. A partir do momento que ele te encontra, agora ele é sobre o outro. Ele não é mais sobre você. Você não é mais o centro. As coisas não têm que ser arquitetadas ao seu redor, para você. Você está entendendo ou não? Uma igreja, Laodiceia era essa igreja que se julgava muito satisfeita já. E eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Deus nos livre em nome de Jesus de nós sermos esse tipo de igreja. Deus nos livre em nome de Jesus. E outra coisa, que Deus nos perdoe em nome de Jesus se nós estamos sendo esse tipo de igreja. Que Deus nos perdoe. Essa igreja que tanto olha para si e diz que rica sou, nada eu tenho falta, tudo me está bem. Só que enquanto ela olha para ela, existe um Deus que a Bíblia fala cujos olhos são como 7 chamas de fogo, que conhece o profundo, o escondido, o íntimo do seu coração, que olha para você se vangloriando disso e fala: meu querido, que você não sabe que você é um pobre infeliz, cego e nu. Não é à toa que ele fala isso para a igreja de Laodiceia, né? Jesus vai, e se você for ver com que Jesus fala, ele vai atingindo os principais motivos de orgulho daquela igreja. Laodiceia era uma cidade muito conhecida na época, na produção têxtil. Ela exportava muito, né? Ela era super conhecida nisso. E Jesus fala: você que é conhecida, né? Se acha aqui, produz que confecção, têxtil para todo mundo, você está nu. Laodiceia, se você for ver, estudar, ela era uma igreja era uma cidade muito conhecida por fornecer, fabricar colírios, né? nessa área de oftalmologia, medicina da oftalmologia. E Jesus fala: você é pobre, cego e nu. Você que se acha
tão boa, tão abastada. Você, para mim, é cega espiritualmente. Amém? Mas por que, Gabriel, Laodiceia era assim? Porque ela não foi perdoada de muito. Uma coisa é eu chegar e falar de um irmão: ó, esse aqui precisa de misericórdia, precisa de perdão demais. Eu até entendo, né, o passado dele, as lutas que ele já teve, a safadeza que ele tinha antes. Então esse cara aqui precisa de perdão demais. Mas eu nunca, antes da igreja, antes de conhecer Jesus, eu nem era tão ruim assim. Depois que eu conheci, né, eu fiquei indo para a igreja, me comportei. Mas antes não era uma pessoa tão ruim assim. Não tinha tanta maldade dentro de mim. Então eu não sou essa pessoa que precisa de tanto perdão, né? Eu nasci em berço evangélico, cara. Minha avó cantava os corinhos para mim, os hinos. Então eu sempre fui uma pessoa muito boa, né? É uma pessoa que é uma igreja que pensa assim, sabe? Uma igreja que se sente autossuficiente de verdade. Por isso ela não se entrega, ela não é intensa. Tem uma história, gente, que um pastor foi convidado para pregar em outra igreja. E um amigo pastor dele que convidou, né? E ele chegou lá para pregar nessa igreja. Quando ele estava lá na hora do louvor, chegou uma irmãzinha, começou a rodar na frente dele, cantar e dançar e gritar, chorando, louvando a Deus. Aí ele, né, se incomodou com aquilo. Ele pensou assim: rapaz, meu amigo pastor que me convidou deve estar morrendo de vergonha. O pastor convidado pensou isso, certo? Estava pensando do pastor presidente da igreja que convidou ele. Coitado, deve estar morrendo de vergonha. Ele me convida uma vez para ir na igreja dele. E chega essa irmã aqui fazendo esse papel ridículo. Coitado, eu acho que no final do culto ele vai me procurar para me pedir perdão, né? Ô irmão, me perdoa por aquela cena. Enfim. Só que, com pouco tempo, o pastor da igreja mesmo chegou para o convidado, o pastor convidado, e falou: irmão, pastor, apontou para a mulher que estava dançando lá, né? Olha que coisa linda. Essa aqui, pastor, 40 anos vivendo na prostituição. O Senhor libertou ela, curou ela. E olha como ela está grata a Deus. Aí o pastor convidado olhou para ele: pastor, eu estava pensando nisso. Era o que eu estava pensando também. Uma mulher, 40 anos presa em prostituição. Lógico que ela vai ser intensa, porque ela foi muito perdoada. Ela tinha consciência disso. Não tem como você ter essa certeza de que você foi muito perdoado e viveu uma vida morna e não tem intensidade. Amém ou não amém? Não tem, meus amados. Então o segredo, o erro de Laodiceia é exatamente esse. Ela não tinha certeza, não é que não tinha certeza, ela pensava que ela não era muito perdoada, que ela não precisava ser muito perdoada, porque ela já era muito boa, muito autossuficiente, não precisava que Jesus morresse na cruz, sofresse tudo aquilo para perdoar os pecados dela. Por isso que a gente não consegue ser intenso, porque a gente pensa: Deus me perdoou de pouca coisa. Pouca coisa Ele fez por mim. Talvez você também esteja com esse diagnóstico errado acerca de si mesmo. Eu gosto muito de um autor que se chama C.S. Lewis. E ele, em um dos livros, ele fala que um certo homem falou assim: eu não vou para a igreja porque na igreja só tem gente perdida, gente que não se deu bem na vida, fracassados que estão lá. Eu não vou me ajuntar com esse tipo de gente, né? E C.S. Lewis formulou uma frase depois disso que me marcou muito, que ele fala assim: a igreja é o ajuntamento daqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. A igreja é um ajuntamento de gente que de fato está aqui porque ela reconhece: cara, eu sou um fracassado, eu sou um pobre, cego e nu,
Eu, sem Deus, o que seria de mim? Eu preciso de um Salvador, eu preciso que alguém derrame um oceano de misericórdia. Não é pouco, é um oceano de misericórdia. E o pior, gente, sabe o que é? É que não é que eu precisava quando eu me converti, eu preciso hoje. Hoje. Tanta maldade que há ainda dentro de mim que preciso vencer. Tanto orgulho, tanta rebeldia, tanto pensamento ruim acerca dos outros que há dentro de mim. E eu preciso da misericórdia de Deus. O problema é esse. Laodiceia era essa igreja que não precisava de um Salvador, que não precisava de alguém para perdoar os seus pecados. Você está entendendo ou não? É a falta de necessidade, porque ela já se julgava salva demais. Terceira parte, já estou terminando, fala sobre o versículo 19, que eu intitulei como a repreensão. E fala assim: eu repreendo e castigo. Jesus falando para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Laodiceia, ela até podia ser Laodiceia, mas Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele continua amando aquela igreja. Ele está dizendo assim, ó, eu estou fazendo isso, eu estou te repreendendo, eu estou puxando a tua orelha, Laodiceia, porque eu te amo, apesar de você ser quem você é. Eu te amo, apesar de você continuar sendo quem você é. Sabe, Deus ama a igreja dele. Deus ama a noiva dele. Jesus, Ele não nos acusa. Quando Jesus está falando isso aqui, Ele não está acusando. Jesus, você pode ler a Bíblia toda, Ele nunca acusou alguém. O papel dele não é esse. E eu não estou aqui querendo te acusar, mas eu estou falando uma coisa. O pai repreende ao filho que ama, está lá em Hebreus. Se você é um filho que não tem correção, você não é filho, que não tem repreensão, você é bastardo. Se tiver duas crianças fazendo bobeira aqui e uma delas for meu filho, eu vou chegar, eu vou repreender ele, eu vou, puxar a orelha dele, falar, ó, meu filho, isso aqui é errado. No outro filho eu já não vou fazer, porque eu não sou o pai dela, daquela outra criança. Com certeza, sendo a mãe vai fazer isso também. Por que eu estou falando isso? Porque a repreensão, ela mostra de quem eu sou filho, qual é a minha filiação. Você está entendendo ou não? Se você não está sendo disciplinado por Deus, meu amado, desconfie da sua filiação. Se você não conhece um Deus que fecha a porta na sua cara, desconfie da sua filiação. Se você não conhece um Deus que diz não para as suas vontades, para os seus desejos, quando você quer fazer, mas Ele diz não, desconfie. Porque o Deus que eu sirvo já me disse muito não. O Deus que eu sirvo já fechou muita porta na minha cara. O Deus que eu sirvo já me levou a lugares de obediência que eu não queria ir. Você está entendendo ou não? O problema é que Laodiceia era essa igreja que fazia o que bem entendia, porque ela pensava, sentia que já sabia de tudo. Amém? Quarta parte é quando fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sempre quando eu li esse texto, eu sempre tive essa impressão maravilhosa. Qual é? Cara, Jesus está próximo. Ele está lá na porta do meu coração batendo. Não é sinal que Ele está insistindo comigo e tal. E sempre tive uma visão, uma perspectiva positiva sobre isso. Mas eu parei, cara, Jesus está puxando a orelha da igreja de Laodiceia. Será que é isso que Ele está querendo dizer, né? Mas eu parei para pensar assim, ó. Vamos pensar de uma forma lógica. Quem está batendo numa porta, está fazendo o quê? Está querendo fazer o quê? Entrar. Se ele está querendo entrar, onde é que ele está? Do lado de fora. Aí que é a coisa triste. Laodiceia, enchendo a boca para falar que estava bem, rica, abastada e nada sentindo falta. Era uma igreja cultuando Deus, louvando Deus, e com Deus do lado de fora. Isso reflete nós, quando levantamos as nossas mãos, sentimos emoções, arrepios, mas não temos
temos temor pelo Senhor, sabe? Mas conseguimos viver uma vida de Deus, mas sem Deus. Mas nos acostumamos a viver sem a presença de Deus. Sabe, cortamos o cordão umbilical, não temos mais dependência do Espírito, sabe? Nós não somos como aquela igreja que fala lá em Romanos que o povo é guiado pelo Espírito. Nós não precisamos mais de guia, cara, porque nós já aprendemos. E Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta. Isso que é triste. Aprendemos a viver uma vida de Deus sem Deus. Trocamos aquilo que é certo por aquilo que dá certo. Você está entendendo ou não? E esse era o retrato dessa igreja. Mas o que me surpreende, gente, é que ao mesmo tempo isso também me mostra uma profunda expressão do amor de Deus. Eu amo minha esposa. E eu sei que ela me ama muito mais do que eu amo ela, é o que eu sinto. Porque eu me sinto muito amado. Eu amo muito, mas eu me sinto mais amado. Não sei porque, eu acho que é um defeito meu, pode ser. Mas por mais que ela me ame, por mais que eu tenha segurança nessa nossa relação, se eu trair ela 1, 2, 3 vezes, sabe? Se eu ficar sempre nessa vida de adultério, ela não vai ficar na porta batendo, pedindo para voltar para mim. Eu tenho certeza. Ela vai virar a página da vida dela, parar de sofrer e seguir a vida. Da mesma forma, se isso acontecer com ela, né? Eu não vou ficar na porta, por favor, você me traiu, mas volta, por favor. Eu também não iria fazer isso. Mas o que mostra aqui é que mesmo Laodiceia sendo Laodiceia, Jesus estava lá na porta batendo. Cara, que humildade. Cordeiro de Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele cuja quais todas as coisas se submetem à sua palavra, está lá insistindo comigo, mesmo eu o traindo, mesmo eu tendo a certeza que eu não preciso dele, que eu não preciso do perdão dele. Que expressão de amor é essa? E ele fala de uma forma tão humilde: eis que estou à porta e bato. Olha aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Naquela época, você sentar com alguém para comer alguma coisa, isso significava que você tinha muita intimidade. Se você não tivesse tanta intimidade, você não fazia isso com outra pessoa na época. E Jesus estava falando: vem, ainda você sendo assim, ainda você se julgando autossuficiente, ainda você sendo morno, vem, senta comigo, minha intimidade está disponível, o meu relacionamento está disponível para você, Laodiceia. Amém? E a última parte, lá no verso 21, fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Em outras traduções fala ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer. Mas eu te pergunto, ao que vencer o quê? O que é para vencer? O que Jesus está falando com isso? Eu entendo que ao que vencer é essa pessoa que conseguiu vencer esse orgulho, essa autossuficiência, que conseguiu achar um lugar de arrependimento dentro dessa realidade dessa igreja. Aquele que vencer, aquele pobre, cego, nu, miserável, infeliz, tem traduções que falam até a palavra desgraçado, mas esse que vencer, conseguir sair dessa realidade, conseguir se arrepender, achar o lugar de arrependimento, eu concederei, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que é o mais lindo aqui, gente? É que mesmo Laodiceia tendo todo esse diagnóstico, há vencedores naquele lugar. Há vencedores na igreja de Laodiceia. Por quê? Por causa deles? Não, apesar de nós. Por quê? Porque existe um Deus rico em misericórdia, gritando:
Eu estou falando isso porque eu te amo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, Laodiceia. Eu quero concluir essa palavra falando que quando você entende que você é um miserável, você pode inflar o seu peito agora e falar: Gabriel, não, eu estou bem, cara, eu estou bem. Eu tenho tudo que eu quero, nada me sinto falta, eu já aprendi os desígnios secretos de Deus. Eu vejo Deus olhando para nós e falando: mal sabes, tu pobre, cego, nu e infeliz. Como nós precisamos da misericórdia de Deus, meus queridos. Como nós, às vezes, somos tão parecidos com essa igreja. Primeiro ponto, nós não estamos gerando refrigério na vida de ninguém. Nós não estamos sendo canais de cura na vida de ninguém. Cara, quantas pessoas no meu trabalho passam por mim e não saem transformadas? Quantas pessoas talvez choram até para mim e eu não consigo consolá-las, levar o refrigério, o alívio de Deus, a cura, por causa da minha mornidão. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de autossuficiência? Eu estou bem, já sei como fazer, não preciso ninguém me ensinando. Estou rico, abastado, de nada eu sinto falta. Quantas vezes nós estamos nesse lugar e sem intensidade alguma? Quantas vezes nós estamos nesse lugar de eu não preciso de alguém para me salvar tanto assim, de um resgatador. E você tem amado tanto pouco o Senhor por causa disso, porque você não tem essa consciência de que você foi perdoado, de que alguém perdoou a sua alta dívida impagável. E nós não temos tido essa consciência, e por isso nosso amor tem sido tão superficial. Mas eu quero te falar uma coisa, meu amado. Quando você tiver essa consciência do tanto que você foi perdoado, você vai amar o Senhor mais intensamente. A pergunta então hoje que eu quero fazer para eu finalizar é: o que fazer para mudar essa realidade? Sabe, o que fazer para sair desse estado de mornidão? O que fazer para eu voltar a ser intenso, a amar Jesus intensamente? Jesus, ele já responde para nós no texto. Ele fala: reconheça quem vocês são e o estado que vocês estão. Reconheça que na verdade, tirando toda a maquiagem, você está pobre, infeliz, miserável, cego e nu. Que você precisa urgentemente que uma cachoeira de misericórdia de Deus caia sobre você. Quando você tem essa consciência, não mais do orgulho, da religiosidade, da santidade. Você está entendendo ou não? Nós somos esse povo pobre, miserável, infeliz, cego, nu. Você só está aqui hoje porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. Sabe quem é um homem? Quem é um homem para se achar alguma coisa diante de Deus, meu querido? Você sabia que se uma unha encravada aqui no meu dedo infecciona o meu dedo, a bactéria entra na corrente sanguínea, eu tenho asepsia e eu morro. A vida é um sopro. Quem é o homem para se achar rico, que de nada sente falta? Tamanha vulnerabilidade que a gente tem, tamanha fragilidade na nossa vida. Lá em Mateus 5, quando fala sobre o Sermão do Monte, o primeiro exemplo que Jesus cita no Sermão do Monte é: bem-aventurado os pobres de espírito. Eu fui ver que essa palavra pobre de espírito significa no grego, quando foi escrito, pitoco. Olha que palavra ridícula, pitoco. E a palavra pitocos, ela tem esse significado. É a figura de um mendigo no chão, clamando por misericórdia.
E Jesus fala: felizes, bem-aventurados são esses pitocos, esses que se colocam nessa posição de mendigo clamando misericórdia, porque deles é o reino dos céus. Esses que reconhecem que são apenas como um mendigo clamando por misericórdia, como aquele homem da Bíblia que clama: filho de Davi, tem compaixão de mim. Felizes são esses, porque deles é o reino dos céus. Quero que você fique de pé no seu lugar agora. O que Deus nos chama nessa noite é que primeiro a gente reconheça quem nós somos. Que a gente possa reconhecer: Senhor, o Senhor sabe como eu sou por dentro. Ainda que eu tente esconder isso de Ti, o Senhor sabe como eu estou por dentro. Depois de reconhecer, você precisa se comprometer com Deus. Senhor, eu vou mudar. Eu vou me quebrantar, sabe? Eu vou mudar a minha prática. A partir de hoje eu vou ser cura na vida das pessoas. A partir de hoje, Senhor, eu vou ser como essas águas de Hierápolis, essas águas quentes, terapêuticas, que geram cura na vida de alguém. Eu vou ser assim, Senhor. Eu vou ser como essas águas geladas de Colossos, essa água que gera refrigério, essa água que quando alguém vier até mim, ela vai se sentir aliviada, saciada, ela vai ter a sede dela saciada, não por causa de mim, mas por causa da fonte do rio de Deus que jorra através de mim. Mas a primeira coisa, você precisa encontrar esse lugar de arrependimento aí. Como Jesus falou ao vencedor, aquele que vencer, que conseguir encontrar um lugar de arrependimento, que conseguir vencer esse orgulho da autossuficiência, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Meu amado, não adianta nós colocarmos maquiagens diante de Deus. Como eu falei antes, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que conhece o mais profundo do nosso ser, o mais íntimo. Enquanto nós estamos com nossos orgulhos tão aflorados, Ele olha para nós e fala: oh, pobre, cego e nu é como você está. Mas o mais lindo é que mesmo Laodiceia sendo Laodiceia, mesmo você sendo você desse jeito, Ele está lá à porta, batendo. Você está aí? Ai, mas você traz Jesus de novo. Não, Jesus, não é isso que eu quero. Não preciso de um Salvador. E humildemente Ele está lá. Você está aí? Se alguém, que humildade, gente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Pai, nessa noite eu oro. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nos perdoa pela nossa altivez de espírito. Nos perdoa pela nossa autossuficiência. Nos perdoa porque nós aprendemos a viver sem a Sua presença. Nos perdoa porque nós não somos mais dependentes de Ti como antes. Nos perdoa, Pai, porque a caminhada me fez apenas ser mais orgulhoso. Perdoa o orgulho do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Derrama misericórdia sobre mim, sobre nós, sobre a Tua igreja. Misericórdia, misericórdia, nós precisamos. Senhor, por favor, não exerça justiça contra nós, mas sim misericórdia. Porque pela justiça nós deveríamos ser condenados à morte eterna. Mas graças a Deus pelo Cordeiro Santo, Imaculado, primogênito, que deu a vida para me reconciliar, para me dar mais uma oportunidade de mudar. Jesus bate a porta do nosso coração, não desiste de nós. Não desiste de nós, Jesus. Não desiste de nós. Perdão, Senhor, por ser como essa igreja tão morna, esse povo tão morno que não gera cura, não gera refrigério na vida de ninguém, que estão apenas pensando sobre mim. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa. Nós clamamos perdão. Perdoa-nos, Senhor.
perdoa-nos, Senhor. Oh, quão grande perdão o Senhor derramou sobre a nossa vida já. Quão grande perdão, como eu preciso ser perdoado. Quão grande é a minha dívida para contigo, Senhor. Faça-me responder isso, te amando intensamente, como aquela mulher que ensopou os seus pés com as suas lágrimas e derramou o seu óleo mais precioso, o seu unguento mais precioso, porque ela sabia, ela tinha consciência da dívida que ela tinha, ela tinha consciência do tanto que ela já foi perdoada. Leva-nos a ser assim, leva-nos a esse lugar de quebrantamento. Em nome de Jesus, eu quero te dar uma oportunidade agora, para você ser sincero diante de Deus, quebrantar o seu coração, achar esse lugar de arrependimento, reconhecer que você não é essas coisas todas, reconhecer que você não está tão rica assim como você pensa, que você não precisa de nada como você pensa, não, mas reconheça, Senhor, esse sou eu, miserável, pobre, cego e nu, que dependo desesperadamente da tua misericórdia. Esse sou eu. Quero te dar essa oportunidade para você fazer isso agora.